Olá, minha gente, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso vídeo número 8. O vídeo em que nós vamos falar a respeito de Heráclito de Éfeso, importante pensador da antiguidade, também da região da Jônia, cidade de Éfeso, e que traz algumas inovações para a discussão filosófica daquele momento. Só a título de recapitulação, eu gosto sempre de fazer uma breve retomada a cada 2, 3 vídeos, para que você, se não pôde ainda ver os outros, você saiba do que nós já tratamos, né? E aqueles que também já viram, para que possam retomar, relembrar algumas questões. Nós já tratamos do significado da palavra filosofia, como que os gregos chegaram a esse sentido, a esse termo, né? Ou seja, o caminho etimológico para se chegar ao sentido da palavra filosofia. Nós falamos do nascimento da filosofia, ou seja, a transição do mito para o logos, os conceitos de cosmogonia para a cosmologia. Nós falamos também das cosmologias de Tales de Mileto, que dizia que o princípio de tudo é a água, de Anaximandro, que dizia que o princípio de tudo é o infinito, o indeterminado, usando uma palavra grega que é apeiron. E nós falamos também de Anaxímenes, para quem o princípio de tudo é o ar. Depois nós partimos para a escola pitagórica, né, tendo como principal figura o grande matemático, o grande pensador Pitágoras de Samos, para quem o princípio de todas as coisas é o número. E vimos que a escola pitagórica tem esse nome exatamente porque não era formada ou composta apenas por um pensador, né? Aqueles que eram considerados seguidores ou discípulos de Pitágoras deram sequência às suas ideias e até mesmo por bastante tempo, né? Nós vimos que a escola pitagórica teve pensadores como Filolau, como Aristarco e outros, né? E eu gostaria de rapidamente falar sobre esses dois, por quê? Porque eles antecedem algumas questões que nós vamos tratar nos dias de Heráclito e de Parmênides, que é o filósofo do próximo vídeo. Mas veja, eles viveram depois. Isso mostra que eles foram profundamente influenciados, apesar de serem pitagóricos, profundamente influenciados pelas questões de Heráclito de Éfeso. Por exemplo, Filolau, ele era muito interessado por questões astronômicas, ele era muito interessado por tentar entender como que o universo é formado, né? Então fazia parte ali das inquietações dos primeiros pensadores. Nada novo nesse sentido. Porém, ele foi o primeiro a falar que os planetas têm formato esférico, inclusive a Terra, o que evidenciaria, na opinião dele, uma certa harmonia do universo. Então, veja, a gente está falando de um pensador, gente, esse Filolau ele viveu entre 470 e 385 a.C., ou seja, de muito tempo atrás. De muito tempo antes, por exemplo, da própria modernidade, quando essas questões foram, por assim dizer, retomadas por Copérnico, por Galileu e depois também por pensadores que ampliaram as discussões em torno do heliocentrismo, mas lá atrás a gente já tem um Filolau falando sobre o formato esférico dos planetas. A gente tem também uma outra questão importante para ele, Filolau, que é a de que a Terra girava em torno de um fogo central. Olha só que interessante. Então, esse fogo central talvez seja o Sol, talvez seja algo entre o Sol e os planetas. Enfim, é algo para ser melhor explorado, né? A gente está falando de pensadores que não tinham recursos, não tinham condições científicas, instrumentais, para poder ampliar as suas ideias, as suas discussões, tá? E no caso do Aristarco, que vive entre 250 e 200 a.C., ele vai inovar, ele vai ampliar essa questão que já vinha sendo trazida por Filolau bem antes dele. Por quê? Porque o Aristarco, que também era de Samos, cidade de Pitágoras, ele foi o primeiro a falar de uma concepção heliocêntrica. Ou seja, ele foi o primeiro a dizer que a Terra, além de girar em torno de si mesma, ela também giraria em torno do Sol. Então, muito antes dos pensadores modernos como
Galileu, Copérnico, Giordano Bruno, o próprio navegador Cristóvão Colombo e tantos outros, a gente tem lá atrás pensadores como Aristarco falando a respeito do heliocentrismo. Tá? Claro que depois isso vai ser, por assim dizer, de alguma maneira silenciado, você vai ter uma visão geocêntrica, inclusive defendida pelo próprio Aristóteles, depois tomando conta do pensamento a respeito do universo e das questões astronômicas, mas que só serão mesmo retomadas de maneira definitiva lá na modernidade. Muito bem, por que esses dois pensadores que são pitagóricos, tardios, né, ou seja, viveram até depois do próprio Heráclito, por que eles são importantes para nós? Por que eles reaparecem aqui para a gente, principalmente por terem vivido depois dele? Né? Muito simples, porque eles estão preocupados com essa questão do movimento. Eles falam de movimento, que é um tema central para todos os pré-socráticos. Quando eles falam que eles estão preocupados em entender a origem de todas as coisas, eles estão preocupados com a questão do movimento. E o movimento é uma palavra-chave na filosofia de Heráclito de Éfeso. É uma palavra-chave. E o Heráclito, que é o nosso assunto de hoje, ele vai falar que as coisas estão em constante processo de mudança e que essa mudança depende de um movimento também constante. Bom, vamos conhecer um pouquinho antes a respeito do Heráclito. Quem foi ele? Bom, o Heráclito ele vem de uma família muito rica, muito poderosa, muito influente, tá? Ele era herdeiro, né, a sua família como um todo, não só ele, era herdeira de fundadores da própria cidade de Éfeso. O seu pai era descendente de um rei de Éfeso chamado Andóclos. Este, por sua vez, era herdeiro, né, descendente, teria ali alguma ligação com um antigo rei de Atenas chamado Codros, que é pouco conhecido. Ou seja, a gente está falando de uma família aristocrática, de uma família bastante elitizada para a época. Mas, apesar disso, o nosso querido Heráclito vai renunciar tudo aquilo que lhe seria, por direito, garantido como, digamos assim, uma espécie de sucessão no poder, no exercício do poder e não somente no desfrutar de privilégios. Ele renuncia e opta por uma vida retirada, por uma vida isolada, por uma vida de reflexão filosófica. Então, ele vai realmente não se dar muito bem com essa questão do poder. Principalmente também porque Éfeso, eu acho que eu já disse isso no vídeo anterior, estava passando por um processo de tensão muito grande. Por quê? Porque a Jônia estava sendo ocupada pelos persas. Os persas que têm, entre tantas figuras, por exemplo, o rei Dário, né, que vocês certamente já devem ter lido alguma coisa a respeito, mas Éfeso, diferentemente de Mileto, diferentemente de Samos, não vai muito entrar nessa discussão em relação aos persas, não. Mas, apesar disso, a tensão se fazia presente na região, né? Então, o Heráclito, ele, apesar de ser de uma família um tanto quanto influente, vai optar por uma vida um pouco mais afastada dessas questões políticas, mesmo pertencendo a uma aristocracia. Bom, quando nós falamos do Heráclito pensador, a gente está falando de um cara que, diferentemente dos anteriores que nós vimos nos outros vídeos, ele tem muitos fragmentos preservados. Nós temos, hoje em dia, cerca de 130, 135 fragmentos de Heráclito, né? O que possibilitaria, portanto, uma compreensão melhor a respeito das suas ideias, né? Se nós compararmos com Tales, com Pitágoras, com os demais. Só que é aí que reside o problema. Esse é o grande ponto da questão. Por quê? Porque tudo o que Heráclito escrevia, ou aquilo que é citado como sendo o pensamento dele, quando eu falo 130 fragmentos aproximadamente, eu estou falando tanto de citações diretas quanto indiretas. É de difícil interpretação, não é fácil, tá? Não é fácil. Nem tudo que Heráclito escreve, aliás, a maior parte dos fragmentos são dificílimos. Por quê? Porque ele realmente escrevia usando muitos símbolos, muitas figuras de linguagem, muitas metáforas.
E aí, para você interpretar um cara desse, que é de uma época muito distante da nossa, fica mais difícil ainda, tá? Então, ele é de difícil interpretação, ele chegou até a ser apelidado como o obscuro, né, o enigmático, aquele que criava enigmas, né? Mas, de qualquer maneira, é um filósofo de grandiosíssima importância. Ele era um crítico muito grande da plebe, das classes mais populares, do povão. E por que ele é crítico? Porque certamente ele recebeu uma educação, por pertencer a uma família muito rica, muito poderosa, ele recebeu uma educação que proporcionava a ele um certo distanciamento em relação às pessoas mais simples, às pessoas mais pobres. Então, ele acabou sendo educado nesse sentido, né? Então, ele entendia que a maior parte da população era composta por pessoas ignorantes, por pessoas supersticiosas, por pessoas que não iam conseguir compreender os temas mais complexos da reflexão filosófica, científica e coisas do tipo. E, obviamente, ao fazer essas críticas, ele também criticava o lado fortemente religioso dessas pessoas, as práticas religiosas. Por exemplo, o Heráclito dificilmente pertenceria a uma escola pitagórica. Por quê? Porque ele não aceitaria fazer parte das confrarias que Pitágoras tinha criado lá em Crotona, por exemplo. Então ele era realmente avesso a essas questões. Não poupava nem os poemas de Homero, de Hesíodo. Eu separei um trecho aqui em que ele diz, né, um fragmento em que ele diz o seguinte: o mestre da maioria dos homens, fazendo referência a Homero, os homens pensam que ele sabia muitas coisas. Ele não sabia nada. Não sabia nem o que era dia, nem o que era noite. Então, olha o tom que o Heráclito adota para se referir a um autor, né, a uma figura tão importante na história da literatura daquele momento, né, da literatura mais influente daquele momento entre os gregos, que era a literatura homérica. Além disso, ele foi muito irônico em relação ao próprio Pitágoras, quando ele diz assim: o fato de aprender muitas coisas não instrui a inteligência. Do contrário, teria instruído Hesíodo, teria instruído Pitágoras, ou seja, ele realmente vai quase que debochar desses pensadores, desses escritores, porque ele entende que eles são muito rasos, né, diante daquilo que efetivamente a filosofia deveria buscar entender naquele momento. Tá? E, mais uma vez, extremamente crítico às questões religiosas. Quando se refere a Pitágoras, certamente ele está pensando nas confrarias que Pitágoras tinha organizado. Isso lembra, na minha opinião, não sei se você vai concordar, muito o perfil filosófico de pensadores da modernidade, do século XIX, como um Schopenhauer, um Nietzsche, que eram por vezes bastante antipáticos a essas questões de crença, de superstição, de devoção, de oráculos, né? Para eles isso não era coisa de quem pensava racionalmente. Então, o Heráclito me parece ser um inspirador desses filósofos modernos, né? Além também do tom áspero, muitas vezes usado por eles, né? O Heráclito, assim como ele faz críticas diretas a Homero, a Pitágoras, embora sejam pensadores que viveram antes dele, o Schopenhauer é também bastante direto ao criticar um Hegel, né? Chegando a chamá-lo de charlatão, né, de farsante, coisas do tipo. Então, o Heráclito talvez seja aí uma primeira grande inspiração na história da filosofia para esses pensadores. Muito bem. Apesar desse perfil nada simpático, o Heráclito é considerado o mais importante pensador pré-socrático por muita gente. Principalmente porque ao lado de Parmênides, que é o que nós vamos estudar no próximo vídeo, ele vai fundar aquilo que nós vamos chamar de debate filosófico. Até então não tinha existido efetivamente um debate filosófico, um embate entre dois pensadores, entre dois pontos de vista. E o Heráclito vai fazer isso, quando ele diz que todas as coisas estão em constante processo de mudança, e o nosso querido Parmênides, que vai ser tema do próximo vídeo, vai falar que não, que as coisas não mudam jamais, que não existe um processo de mudança, mas sim de fixidez, né, de permanência. Muito bem. Quando nós olhamos para Heráclito,
a gente percebe que ele não era simpático à busca da verdade, do conhecimento, por meio dos sentidos. Ele entendia que todo conhecimento tem que ser obtido por meio do exercício intelectual, racional. E para ele, os sinais da verdade são conhecidos somente por meio do que ele vai chamar de logos, do pensamento, da palavra, né? Que não seria uma categoria propriamente, o logos, uma categoria propriamente humana, né? Seria algo que meio que pré-existisse a condição humana, mas também não seria divino. Bom, então o que é? Seria algo que com a racionalidade eu consigo buscar conhecimento e compreender. Tá? Isso parece ser uma primeira questão que vai influenciar bastante o pensamento de Platão, porque como nós sabemos, e vamos explorar isso em vídeo posterior, o Platão falava do mundo das ideias. Então aqui provavelmente nós estamos falando de algo que tenha influenciado diretamente o pensamento platônico cerca de 100 anos depois. Bom, o logos, portanto, é o que para Heráclito? O logos é essa razão, é uma espécie de linguagem cósmica que se faz presente na natureza do ser humano, mas ele precisa ser decifrado, ele precisa ser interpretado, ele precisa ser entendido. E isso só é possível por meio da racionalidade humana. Muito bem. Para poder ilustrar isso, esse logos e esse processo relacionado à noção de physis, né, ou seja, natureza, e de arché, ou seja, de princípio, o Heráclito vai escolher um elemento da natureza que seria, por assim dizer, um símbolo daquilo que ele entendia como o impulso para que o caos se transformasse em cosmos, ou seja, a desordem se transformasse em ordem, em harmonia. Muito bem, e o que é esse elemento? Qual elemento é esse? É o fogo, né, que nós vamos ver muitas vezes nos próprios fragmentos dele, chamado de fogo primordial. Bom, vocês sabem que as minhas referências aqui nesses vídeos têm sido, via de regra, a professora Marilena Chauí, no seu livro Introdução à História da Filosofia, tem sido o Bertrand Russell, no livro História do Pensamento Ocidental, consulto também o volume Os Pré-Socráticos da coleção Os Pensadores, e para este vídeo em particular, eu acrescentei um livro também que eu quero mostrar para vocês, que eu ganhei do saudoso professor Jaci Marasquim, chamado Heráclito, escrito por Heidegger, Martin Heidegger, que é um pensador do século XX, muito importante, muito influente, apesar das ressalvas que nós temos em relação a Heidegger, né? Nós falaremos isso no futuro, mas não deixa de ser um grande pensador, um grande intelectual. Eu me refiro aqui à ligação dele com o nazismo. Mas, apesar disso, Heidegger não deixa de ser aí um grande intelectual e deixou um grande legado para a filosofia contemporânea. Esse livro dele, Heráclito, é realmente espetacular, muito aprofundado, e ele consegue, como dizem, tirar leite de pedra, né? Porque são apenas fragmentos, e desses fragmentos ele consegue construir uma reflexão muito profunda sobre Heráclito de Éfeso. E algumas das minhas falas aqui foram fundamentadas na leitura que eu faço desse livro de Heidegger sobre Heráclito. Bom, mas antes eu queria destacar para vocês, para a gente já ir concluindo, os 5 blocos que a professora Marilena Chauí pensou para poder organizar o pensamento de Heráclito. O que ela faz? Ela separa os fragmentos de Heráclito em 5 blocos que são: primeiro, o mundo como fluxo, ou seja, a ideia de vir a ser, de devir, de constante mudança. Segundo, a luta dos contrários. Terceiro, a unidade da multiplicidade móvel. Quarto, o fogo primordial como arché, né, ou seja, como o princípio da natureza, da physis. E quinto e último bloco, ela separa os fragmentos em que ele trata do chamado conhecimento verdadeiro, como sendo algo intelectual, racional, fundamentado no logos, na razão, e não nas experiências sensoriais, dos sentidos, na empiria, né, que seria mais uma experiência de ordem prática. Muito bem, vamos pensar primeiro no bloco 1, o mundo como fluxo, vir a ser, devir, mudança. Veja, tem uma frase muito conhecida do Heráclito, talvez você já tenha visto alguma vez, né, é a mais citada, que
diz basicamente o seguinte: não podemos entrar 2 vezes no mesmo rio. Suas águas não são nunca as mesmas e nós não somos nunca os mesmos. Muito bem. Aqui está a principal ideia de Heráclito. Ou seja, por ser um fragmento muito conhecido, a ideia principal dele acabou ficando notadamente conhecida como sendo essa, né? Ou seja, de que o mundo está em constante mudança, o mundo está em constante transformação e nós estamos em constante mudança também. Ou seja, para Heráclito, não se trata apenas de um movimento dinâmico de mudança do universo, mas também do próprio ser, da própria existência humana. Nós não somos os mesmos que éramos quando crianças, quando adolescentes, quando jovens. A gente vai passando por mudanças constantes na nossa vida, mudanças de pensamento, mudanças de opinião, mudança física, mudança de preferências, mudanças de várias naturezas, né? A gente muda de ciclos na vida, né? De trabalho, a gente muda de área de área profissional, né? Muitas vezes as pessoas, depois de anos trabalhando numa área, elas resolvem fazer outra coisa. Enfim, a gente passa por muitas mudanças na vida. E essas mudanças, de alguma maneira, elas ilustram aquilo que o Heráclito está querendo dizer. Todo tipo de permanência, na opinião de Heráclito, é ilusão. Então essa ideia, por exemplo, de conservadorismo, sabe, de você manter valores e princípios que sempre existiram, meu pai pensava assim, minha avó pensava assim, então tem que continuar sendo dessa maneira, a tradição, isso para ele não caberia. Talvez Heráclito seja o grande pensador que fundamenta lá na raiz mesmo aquilo que vai ser o que nós chamamos hoje de ideias progressistas. Enquanto o Parmênides, que é o nosso próximo pensador, o grande debatedor do Heráclito, aquele que defende as ideias do conservadorismo. Tá? Portanto, para o Heráclito, tudo flui. Né? A famosa frase, expressão grega pantarrei, né? Tudo flui, tudo muda, tudo passa, tudo se move sem parar, sem cessar. E para ilustrar isso, gente, eu escolhi um trecho aqui da professora Marilena Chaui, que eu acho que é muito bacana, que vai ilustrar bem o que o Heráclito está querendo dizer. Diz assim: o úmido seca, o seco umedece, o quente esfria, o frio esquenta, a vida morre, a morte renasce, o dia anoitece, a noite amanhece, a vigília adormece, o sono desperta, a criança envelhece, o velho se infantiliza. Então, veja bem, olha que interessante onde que a professora Marilena Chaui consegue identificar na vida das pessoas situações que servem para ilustrar aquilo que o Heráclito está dizendo. E, como eu já disse, para ele, o elemento da natureza que vai melhor simbolizar esse processo de constante mudança é o fogo, né? Não que o fogo, elemento, para Heráclito, seja o que deu origem a tudo, como sendo algo percebido pelos nossos sentidos, esse fogo que nós vemos. Tá? Não, ele apenas simboliza esse processo de devir, de mudança, de vir a ser alguma coisa. Tá? Por quê? Porque o fogo varia a sua temperatura, a sua forma, a sua intensidade, enfim. Né? Mas, claro, ele ainda não é suficiente para ser aquilo que deu origem a tudo. Né? Ele está em tudo. E ele representa aquilo que deu origem a tudo, que é o processo de constante mudança. Tá? Então, basicamente seria isso. 2. Segundo bloco que ela organizou dos fragmentos de Heráclito, luta dos contrários. E para isso ela vai citar a famosa frase de Heráclito que diz: a guerra, em grego polemos, né, que significa não um sentido militar, né, não uma máxima militar, mas tem a ver muito mais com a ideia de batalha, de conflito, né, de oposição de ideias, no sentido lógico mesmo, no sentido racional do termo. A guerra é o pai de tudo e o rei de tudo. Essa frase é famosa de Heráclito também, não tanto quanto a anterior que nós citamos, mas é bem conhecida, aparece muito nos textos didáticos. Agora veja, esse polemos, que inclusive dá origem à nossa palavra polêmica, a palavra polemizar, né?
coloca as coisas opostas em um mesmo ambiente. Então a ideia aqui, gente, de guerra não tem a ver com a ideia de um conflito que vai gerar distanciamento, mas pelo contrário, que vai gerar uma aproximação de percepções distintas. Essa é a questão. Então, a harmonia nasce da tensão entre os opostos. A luta dos contrários é, na realidade, harmonia e justiça. É isso que ele está propondo. É isso que ele está percebendo. Desse movimento da tensão, desse movimento entre ideias contrárias, ideias opostas, nasce, ou deveria nascer, a ordem, o cosmos, gerando equilíbrio de forças contrárias. Então a guerra aqui não tem a ver com violência, não tem a ver com tirania, não tem a ver com o que nós normalmente usamos para nos referirmos à guerra e quando nós vemos uma guerra acontecendo, mas tem a ver com a ideia de equilíbrio, tá? Ele usa até o instrumento da lira, né, que a gente aprendeu lá em Pitágoras, para poder ilustrar isso, né? Que a tensão que é provocada nas cordas, muitas vezes com som distintos uma da outra, né? Mas é exatamente dessa tensão que faz com que saia a perfeita harmonia daquele instrumento. O mesmo se aplicaria a outros instrumentos de corda, o violão, por exemplo, que é um instrumento do nosso tempo, né? Aquele momento em que as cordas são ali apertadas, né, no braço do violão e você está ali dedilhando, isso para quem sabe tocar, né, não é o meu caso, mas provocando tensão, provocando dor, provocando algo que aparentemente vai gerar o que? Um estrago. Não, é o contrário. É dessa tensão que sai a perfeita harmonia musical. Tá? É disso que ele está falando quando ele fala que a guerra é o pai e o rei de todas as coisas. Terceiro bloco de fragmentos de Heráclito, a unidade da multiplicidade. Os contrários são inseparáveis. Multiplicidade é unidade, unidade é multiplicidade. Parece confuso, né? Não é unidade na multiplicidade, mas é unidade da multiplicidade, ou seja, como sendo uma coisa intrínseca à outra. E eu escolhi um trecho também muito legal da professora Marilena Chauí, que ilustra bem o que o Heráclito quer dizer. A noite traz dentro de si o dia e este traz dentro de si a noite. O frio traz dentro de si o quente e o quente traz dentro de si o frio. A necessidade traz dentro de si o acaso e o acaso traz dentro de si a necessidade. A saúde traz dentro de si a doença e a doença traz dentro de si a saúde. A beleza traz dentro de si a feiura e a feiura traz dentro de si a beleza. A vida traz dentro de si a morte e a morte traz dentro de si a vida. Eu gosto muito dessas ilustrações que a professora Marilena Chauí vai trazendo nos intervalos entre um fragmento e outro, quando ela fala de Heráclito, porque me parece que ela consegue ilustrar de uma maneira como nenhum outro autor o faz, né? Você pega os textos didáticos que nós temos por aí, são muito bons e tudo, mas não parecem ter a mesma percepção que ela tem, e por isso que eu gosto muito dos textos dela. Então, para o Heráclito, não existe uma physis que se mantém eterna e que, consequentemente, originaria essa multiplicidade de todas as coisas por meio de movimentos, de distinção e de separação. Esse era o pensamento dos pré-socráticos anteriores. Para o Heráclito vai ser diferente, gente. Para ele, a unidade primordial é múltipla. Ou seja, o um existe como sendo múltiplo, ele é múltiplo. Então é exatamente o oposto daquilo que vão dizer pensadores anteriores. Ou seja, unidade e multiplicidade são categorias inseparáveis. Essa é a ideia do Heráclito. Não dá para você excluir. Uma coisa não pode excluir a outra. Todas fazem parte de um mesmo contexto e elas têm que aprender a conviver em meio às oposições que têm. Muito bem, depois a gente vai ver o Parmênides problematizando isso, questionando isso, apontando até alguma certa contradição no pensamento de Heráclito, mas deixa para a próxima. Bom, o fogo primordial. O fogo primordial é o arqué, o princípio, né? A origem de todas as coisas na natureza. O fogo para Heráclito, como eu já disse, não é aquele que a gente percebe pelos sentidos. Ele é uma metáfora para se referir a uma força em movimento.
E citando Heráclito, tem um autor cristão da nossa era, né, por volta ali do ano 150 ao ano 215, chamado Clemente de Alexandria, que diz: este mundo, o cosmos, o mesmo de todos os seres, nenhum Deus, nenhum homem o fez, mas era, é e será um fogo sempre vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas. Veja, aqui não é o pensamento de Clemente, é Clemente de Alexandria citando Heráclito, tá? O Clemente era um autor cristão, certamente ele acreditava na criação do mundo segundo a perspectiva judaico-cristã. E tem também, concomitante a isso, um trecho que eu escolhi do livro de Bertrand Russell que eu gostaria de citar para vocês também. Eu acho que ele conversa muito bem com essa parte que eu acabei de ler, que diz, citando Heráclito: todas as coisas podem se transformar em fogo e o fogo em todas as coisas, assim como a mercadoria em ouro e o ouro em mercadoria. E aí ele vai discorrendo, citando outros fragmentos e dizendo que somos e não somos é um modo um tanto enigmático de dizer que a unidade da nossa existência consiste numa mudança perpétua. Ou, para usar uma linguagem mais tarde forjada por Platão, o nosso ser é um perpétuo devir. É isso que ele está querendo dizer quando ele fala daquela história do rio, de que nós não podemos nadar no mesmo rio porque as águas são outras e nós somos outros, né? Para ilustrar esse processo de constante mudança que acontece no ser e na natureza. O fogo primordial, portanto, ele se faz presente, né? Aqui eu falo em termos de quantidade, em tudo. E ele delimita tudo para que não haja falta, mas também que não haja excesso. Ou seja, o acender e apagar contínuo e ininterrupto do fogo é aquilo que nós vamos ver na filosofia de Heráclito como sendo o constante devir, o constante vir a ser alguma coisa. Nós nunca somos nada, nós somos sempre um ser em constante processo de mudança. Logo, não existe o ser. O ser não existe o vir a ser, existe o processo dinâmico de mutação, de mudança, né? Tem duas músicas que eu gosto de usar muito nas aulas sobre Heráclito e que já caíram tanto em vestibulares quanto no Enem, que são a música Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas, que fala exatamente isso, né? Depois você ouça, e também a música do Lulu Santos, né? Aquela que diz: nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará, é como uma onda no mar. Então, são músicas que de alguma maneira ilustram aquilo que o Heráclito filosoficamente está nos convidando a pensar. É um movimento constante de avanço, de progresso e de autoconhecimento ao mesmo tempo sobre essa nossa natural disposição à atualização e à mudança. A gente não pode ficar preso e engessado num só pensamento, numa só forma de ver as coisas e de ver o mundo. Por último, a professora Marilena Chauí separa os fragmentos que falam do conhecimento verdadeiro, que é aquele que tem que ser racional, que tem que ser intelectual e não sensorial. O Heráclito influencia muito Platão nesse ponto, e na modernidade ele vai certamente influenciar muito os filósofos racionalistas, em oposição aos empiristas que diziam que o conhecimento se dá por meio da experiência. Nessa direção mais, digamos, racionalista de Heráclito, né, claro que esse termo não tinha ainda na época, né, de valorização do logos para se buscar a sabedoria, para se buscar a verdade, ele vai dizer o seguinte, e eu separei aqui no texto da professora Marilena Chauí, o seguinte, né? São dois fragmentos, um citado por Sexto Empírico e o outro citado por Hipólito. Testemunhas ruins para os homens são os olhos e os ouvidos, né? Ela usa más testemunhas, né? Testemunhas ruins, se eles tiverem a alma bárbara. E a outra, citada por Hipólito, diz: a harmonia invisível é superior à visível. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Há, mais uma vez aqui, uma tendência bem aristocrática, não aqui só uma aristocracia
social e econômica, mas uma aristocracia intelectual por parte de Heráclito, que é algo naturalmente com o que eu pessoalmente não concordaria muito, né? Eu acho que todas as pessoas podem ter acesso ao conhecimento e podem buscar e chegar ao conhecimento, mas o Heráclito era aquele tipo de cara que não tinha muita paciência, né? Ele achava que algumas pessoas, infelizmente, não vão chegar ao conhecimento. Mas tem um pouco dessa aristocracia intelectual, desse se sentir mais do que outros, né? Preparados em termos racionais, né? Então ele faz uma forte crítica ao senso comum, né? Que era a característica da maior parte das pessoas, né? Aqueles que ele chamava de os mais, ou seja, aqueles que compõem a maioria, mas que não têm condições de compreender certas complexidades da razão e do pensamento, né? Enquanto que a minoria, né, seriam aqueles que compõem uma elite intelectual. E para isso, gente, eu fecho dando a palavra não só para a professora Marilena Chaui, mas para o Bertrand Russell também. Pela respiração, a alma absorve o fogo e por isso, quando o ritmo da respiração baixa, sua capacidade de conhecimento também baixa. Sono, sonho. Também baixa quando a medida de água suplanta a de fogo. Embriaguez, doença. O senso comum se parece com o sono e com a embriaguez, com a alma bárbara que não sabe ver, ouvir, que não sabe falar nem pensar. Pesado, bem pesado. E no caso de Bertrand Russell, é um trecho bem bacana e com isso eu concluo essa nossa reflexão sobre Parmênides, aliás, sobre Heráclito de Éfeso. Já estou com a cabeça em Parmênides, que é o próximo. Vamos lá. Embora a fórmula universal, o Logos, seja encontrada por toda parte, a maioria cega. Ele está falando do povão, daqueles que não têm condições de chegar ao conhecimento mais aprofundado. A maioria segue em relação a ela e se comporta como se cada pessoa tivesse uma sabedoria particular e exclusiva. Heráclito despreza a multidão por essa cegueira. Ele é, no sentido literal da palavra, um aristocrata que defende o poder dos melhores. Os efésios, né, aí abre aspas, é um fragmento, os efésios deveriam se enforcar, todos os homens adultos, deixando a cidade para os jovens imberbes, os jovens sem barba, os jovens que realmente estão começando a sua caminhada no campo da busca do conhecimento e da visão de mundo, política e coisas do tipo. E eu diria que Heráclito, por ser um grande influenciador de Platão, né, talvez tenha sido deste ponto que o Platão tenha tirado a sua visão sobre a política, como que deveria ser a política, né, a chamada sofocracia, o governo dos sábios, o governo daqueles que têm capacidade intelectual para exercer a governança, né. Então, é nesse sentido que Heráclito surge como um poderoso pensador que reuniu as principais concepções dos seus antecessores e exerceu influência vital sobre Platão. Então, eu acho que esse lado de Heráclito certamente não vai agradar a todo mundo. A mim, por exemplo, não agrada muito também, mas eu acho que, apesar disso, ele foi, sem dúvida, o grande pensador pré-socrático que nós tivemos. Por quê? Porque ele estava à frente do seu tempo no sentido de mostrar que a vida humana, que a natureza, que a diversidade que existe entre nós é algo muito importante, que tem que ser valorizado, que tem que ser desfrutado, respeitado e principalmente, né, que nós estamos em constante processo de mudança na vida e não podemos nos engessar intelectualmente a respeito de nada e sempre estarmos abertos para novas percepções e para as novas visões de mundo, tá bom? É isso. Desculpe pelo tempo, mas é um cara que não daria pra gente falar em 5, 10 minutos. Tá bom, gente? Próximo vídeo, vídeo 9, a respeito de Parmênides. Espero que você tenha gostado. Por favor, curta, compartilhe, né? Passe para aquele seu amigo que está se preparando para o vestibular, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E vai me ajudar também a divulgar aqui a nossa iniciativa. Um abração, muito obrigado e até o próximo vídeo.